Olá pessoal, essa aqui é a minha primeira doença autoimune da qual eu vou falar, né? Artrite reumatoide. Trata-se de uma doença reumatológica, né? Doença reumática, e vamos a ela. Bom, considerações gerais. Ela é uma doença autoimune crônica, ou seja, ela não expõe a vida do paciente à morte em pouco tempo. Ela, na verdade, leva a danos que podem levar à morte, na verdade, ao longo de um certo tempo. Não é uma doença de progressão rápida, né? Afeta as membranas das articulações sinoviais e apresenta geralmente uma progressão simétrica e centrípeta. O que significa isso? Simétrica, que geralmente se acomete, por exemplo, a articulação da mão direita, também deve acometer da mão esquerda, ela é simétrica. E centrípeta, porque ela, na verdade, começa, de modo geral, nas articulações menores, como, por exemplo, metacarpofalangianas. E, a partir disso, elas progridem para articulações maiores, que, na verdade, são mais proximais em relação ao corpo. Por isso, daí o nome centrípeta. No final, essa acaba acometendo grandes articulações, como a coxa femoral, a articulação do fêmur, a articulação do braço. Essas articulações maiores que estão mais no centro, daí o nome centrífugo. Principais características imunológicas. Você tem um anticorpo IgG, que na verdade ele tem uma prevalência de 80% no seu corpo, é o anticorpo IgG, o tipo IgG. Mais fatores reumáticos, né? Um alto anticorpo, por exemplo, que é um fator reumático, vai se associar ao IgG, formando um complexo, um imunocomplexo inflamatório. Esse imunocomplexo inflamatório, ele é o responsável pelo desenvolvimento, pela inflamação das membranas, né, das membranas sinoviais das articulações. Daí é que você vai desenvolver a doença, a artrite reumatoide. É por causa dessa formação desse imunocomplexo, principalmente. Bom, ativação e infiltração de linfócitos e macrófagos na membrana sinovial. Um também dos componentes dessa doença. Então, além de você ter uma associação de um alto anticorpo com um anticorpo IgG, formando um imunocomplexo inflamatório, você tem a infiltração de células de linfócitos e macrófagos no tecido, na sinóvia, que é, na verdade, a articulação, onde tem um líquido sinovial secretado pela membrana sinovial. Você tem a liberação de fator alfa de necrose tumoral. Na verdade, isso aqui é uma citocina pró-inflamatória, liberada principalmente pelos macrófagos. Então, os macrófagos, eles liberam essa citocina na sinóvia, no líquido sinovial, e essa citocina vai acabar estimulando a degradação da cartilagem ali ao redor. Entendeu? Então, tem a inflamação de todo o processo ali articular. Você tem a degradação da membrana, que ela afeta a membrana sinovial, e também esse fator alfa de necrose tumoral vai estimular outras células, como nós veremos adiante, outras células a degradarem a cartilagem na articulação, que é uma importante estrutura que evita choques na articulação e dores. Então, patogenia imunológica. Os linfócitos iniciam a inflamação. O que isso significa? Eles não têm muita influência na prevalência da doença, porque, na verdade, um dos motivos é que esses linfócitos eles não secretam muita citocina, não é um fator significante em relação ao macrófago, que secreta muita citocina pró-inflamatória, no caso. Relação gênica com o alelo HLA-DRB1. O que é essa relação gênica? Bom, foi comprovado através de um estudo que, na verdade, pessoas que têm esse alelo aqui, ó, são mais propícias ao desenvolvimento de artrite reumatoide. Como? Esse alelo ativa linfócitos CD4. Na verdade, esses linfócitos, como eu havia dito, eles passam por um processo de migração, de infiltração na sinóvia. Então, as pessoas que têm esse alelo têm esse processo de migração, de infiltração para a articulação sinovial de uma forma mais facilitada. Então, a infiltração e a consequente inflamação que gera artrite reumatoide fica mais evidente nas pessoas que têm esse alelo.
E as células T compõem um importante infiltrado no líquido celular, como já tinha dito, mas não produz significativamente citocina, o que é extremamente encontrado nos macrófagos, que eles geralmente continuam a resposta autoimune da doença. Como assim? Como havia dito, produção de citocinas pró-inflamatórias com o próprio fator alfa de necrose tumoral. A ativação de fibroblastos, através desse fator alfa de necrose tumoral, é o processo responsável pela degradação da cartilagem articular, como eu havia dito. Então, entre duas articulações, você sempre tem um revestimento de cartilagem. De forma geral, essa cartilagem amortece todo o movimento da articulação, impactos e tudo mais. Então, se você tem essa cartilagem degradada, isso vai gerar os sintomas típicos da artrite reumatoide. Manifestações clínicas. A artrite reumatoide é classicamente caracterizada por deformidades articulares. Por exemplo, nas articulações da mão, metacarpofalangianas ou interfalangianas, você tem um desvio tradicionalíssimo, um desvio das articulações dos dedos. Então você vai observar aquele padrão dos dedos tortuosos. Isso é fruto da própria degradação da cartilagem articular, que gera essa deformidade. Além disso, a chamada rigidez matinal. Então, o que significa essa rigidez matinal? A pessoa passa mais de uma hora sem mover uma certa articulação. Aquela articulação que antes da doença era facilmente apresentava, na verdade, uma mobilidade muito fácil, elasticidade, a cartilagem articular era íntegra, apresenta agora o quê? Uma certa dificuldade em movimento. Existe uma preferência, entre aspas, daquilo que antes tinha fácil mobilidade, agora de ficar estático. Porque as estruturas da articulação não são mais as mesmas. Isso dificulta o próprio movimento. Então a rigidez matinal caracteriza-se por aquela dor intensa em uma articulação que ficou parada há mais de uma hora, por exemplo, em pessoas que têm artrite reumatoide. Geralmente acontece na articulação do coxo femoral em pessoas mais idosas, porque isso já é uma manifestação clínica mais, digamos, uma fase mais avançada da doença. Então em idosos geralmente isso acontece bastante. Edemas, calor e hipersensibilidade são sintomas gerais do processo inflamatórios. Bom, agora em termos de diagnóstico imunológico diferencial. O diagnóstico imunológico ele é uma forma de se detectar a artrite reumatoide. Na verdade é um início para se detectar a artrite reumatoide através da observação dos seguintes fatores, dos fatores reumatoides e dos fatores antinucleares. Esses fatores compõem uma espécie de sinalização de doenças autoimunes. Eles estão associados fortemente à artrite reumatoide, mas não são exclusivos da artrite reumatoide. Fatores antinucleares, por exemplo, são espécies de sinalização também da lúpus, da famosa lúpus, lúpus eritematoso sistêmico, e doença autoimune que será tratada pela nossa colega Aline Carvalho em outras postagens, em outros vídeos também. O exame de VHS é um exame que mede a velocidade de hemossedimentação. Como que isso funciona? Na verdade, essa hemossedimentação mede a resposta inflamatória do organismo através da velocidade de hemossedimentação no exame laboratorial. É uma forma também de se ajudar no diagnóstico da artrite reumatoide. O diagnóstico diferencial. Bom, manifestações clínicas típicas, não havia falado. Aqui observa-se o quê? Um desvio lateral das articulações interfalangianas. É facilmente observado. E na articulação também, metacarpofalangiana, também um desvio lateral das articulações. Isso é característico da artrite reumatoide. Bom, e confirmação laboratorial, através do diagnóstico imunológico. O tratamento, na verdade, existe um fator aqui, que muita gente questiona, mas é por falta de conhecimento mesmo. Inclusive, isso pode ser considerado um dos objetivos do nosso blog, divulgar certas informações que não atinjam o nível de automedicação. Esse tipo de informação é o que nós pretendemos passar para a população. Por exemplo, fisioterapia é uma forma de tratamento da artrite reumatoide. Muitos pensam que, na verdade, o movimento articular, quanto mais se mexe a articulação, piores torna-se aquela articulação.
Isso não é verdade. Na verdade, o que acontece é o seguinte: a fisioterapia, lógico, um exercício moderado, direcionado, melhora toda a organização da articulação, diminui o processo inflamatório. Drogas que inibem fatores reumáticos, isso acaba diminuindo a resposta inflamatória, como por exemplo o cortisol, o famoso cortisol. O cortisol, como que ele atua nesse processo? Ele reduz a sua resposta imunológica. Como é uma doença autoimune, isso acaba diminuindo a infiltração linfocítica e todos aqueles processos que eu havia citado, a aglomeração de fatores antinucleares, tudo mais. Isso reduz a resposta imune contra o seu próprio organismo. Cirurgias compõem uma das etapas de tratamento. Por exemplo, a artroplastia. A artroplastia ela é uma forma de, além de aliviar a dor, ela melhora a articulação. Como? Ela substitui estruturas articulares danificadas por peças artificiais que têm o mesmo formato do osso que foi danificado, da cartilagem que foi danificada. Por exemplo, observa-se aqui, ó, que no osso, no fêmur, na parte mais distal do fêmur, toda essa estrutura óssea que havia sido danificada pela artrite reumatoide é substituída por uma peça metálica que tem um formato semelhante à estrutura natural do osso, a artroplastia. A artrodese, além de aliviar a dor também, ela corrige deformidades. Então, é facilmente observável aqui o seguinte: a coluna espinhal aqui, ó, ela pode ser afetada, na verdade, a parte cervical pode ser afetada por essa doença, de modo que a curvatura natural do pescoço ou de outras partes da medula espinhal seja levemente distorcida, digamos assim. A curvatura não é normal. Então, a artrodese, através de pinos, como observado aqui na figura, ela corrige essas deformidades, tentando manter o padrão natural sem essa intervenção cirúrgica aqui, ó. Então, a artrodese corrige a deformidade e também alivia a dor. Sinovectomia é retirada da membrana sinovial. Como vocês devem lembrar, a membrana sinovial é um importante alvo da artrite reumatoide. Então, a sinovectomia, já retirada da membrana sinovial, alivia um pouco os sintomas da artrite reumatoide por retirar o alvo do processo inflamatório autoimune. Olá pessoal, tudo bom? Essa nova doença agora da qual eu tratarei é a vitiligo, uma doença autoimune de pele imunomediada, né? Bom, um fato relevante sobre o vitiligo é que ele é uma doença que muitas vezes é facilmente exposta, né? É uma doença cujas manifestações são facilmente expostas à sociedade. Apesar de eu gostaria de fazer uma ressalva, o vitiligo não tem grandes impactos na saúde física do paciente. Trata-se mais de um impacto, digamos, um impacto estético, é de maior relevância. Muitas vezes esse impacto estético está relacionado à condição mental, psicológica da pessoa. Isso aí desencadeia, né, várias outras manifestações, muito além de uma doença autoimune. Considerações gerais. Surgimento de máculas acrômicas de progressão variável. O que são máculas acrômicas? Máculas são as manchas, não é? Então, essas máculas são a despigmentação da pele. Na verdade, qual que é o composto que é perdido? Né? É a melanina, que dá a tonalidade da pele. Função de proteção e tudo mais, como todos nós já sabemos. Então, essa despigmentação forma as máculas acrômicas e ela tem uma progressão não controlada, então é uma progressão variável. O que é uma progressão variável? Uma mancha que já está localizada, ela pode regredir, enquanto uma outra pode progredir. Então não existe um padrão onde todas aumentam, todas diminuem. Então, na verdade, a progressão das máculas é variável. Ela gera um desconforto estético para o portador e não tem grandes efeitos para a saúde física, como já foi mencionado. Porém, a ausência da melanina tem um efeito esperado, né, de
de deixar a pele no local das máculas desprotegida de radiações solares devido à falta da melanina. Então isso que é uma exposição que traz um dano físico, né? 3 teorias que explicam o vitiligo: teoria neural, citotóxica e autoimune. Nós abordaremos com mais ênfase a autoimune, mas claro também falaremos da neural e a citotóxica. Neural. Bom, a neural funciona da seguinte maneira: o seu corpo ele é inervado por padrões segmentares, de um modo geral. Isto é, a pele, uma determinada região da pele que é inervada por um certo nervo, essa região é chamada de dermátomo. Então existem progressões das máculas acrômicas do vitiligo que seguem esses padrões de dermátomos. Então associou-se essa progressão à inervação. O que descobriram, né, não tão, digamos assim, solidamente ainda, mas o que se associa a essa progressão segmentar? O nervo, as estruturas nervosas no sistema nervoso, que estão ali inervando aquele segmento de pele, liberam substâncias que acometem justamente aquela região de inervação, originando as máculas. Daí vem a teoria neural. Então a origem seria mais nervosa. A teoria citotóxica é mais breve, né? As máculas típicas do vitiligo surgem devido a um contato da pele com uma certa substância que causou aquela reação, né? Existem substâncias, por exemplo, a hidroquinona, que geram, que se associa, né, ao surgimento dessas máculas típicas do vitiligo. A teoria autoimune é que nós trataremos a partir de agora. Principais características e patogenia imunológica, né, do vitiligo autoimune. Infiltração linfocítica, assim como a gente já tinha visto no caso da artrite reumatoide. Existe uma infiltração de células imunes na região da doença autoimune. No caso de infiltração de linfócitos, e acontece um processo curioso, que é a vacuolização e a degeneração de queratinócitos e melanócitos. São células muito importantes na pele. Além dos melanócitos também, células de Langerhans. Bom, essas células são fundamentais, assim, digamos assim, na pele, no que se refere à pigmentação e à proteção. Células de Langerhans nem tanto nesse aspecto. Pois bem, se acontece uma vacuolização dessas células e também uma degeneração, essas células vão morrendo, perdendo a função. Então, se uma célula que tem toda a estrutura interna de organela voltada à produção, por exemplo, de melanina, se ela sofre um processo de vacuolização, ela perde toda essa estrutura de organela e essa estrutura citoplasmática voltada especialmente para a produção de melanina. Então, o que acontece? A melanina para de ser produzida. Isso vai gerar as famosas máculas típicas do vitiligo. Bom, isso impede, como eu havia dito, o processo de melanogênese, essa infiltração, essa vacuolização. Manifestações clínicas. Bom, como já venho dizendo durante todo o vídeo, a principal manifestação clínica, na verdade, uma bem evidente, né, é justamente o surgimento dessas máculas esbranquiçadas, as lesões típicas do vitiligo. Também ocorre o surgimento de lesões, essas mesmas lesões, devido a ferimentos na pele. Então, isso também é associado a um padrão clínico, né, que você observa o seguinte: o ferimento de uma outra região também gera essa mesma mácula. Existem 2 padrões de progressão da doença: a progressão localizada e a progressão generalizada. A localizada, como o próprio nome diz, sugere algo mais pontual. A generalizada, ela acomete de forma geral o corpo e está fortemente associada àquela distribuição não homogênea, não é algo que você pode prever, é completamente aleatório, pelo menos até o que se sabe no momento. Em termos de diagnóstico, nós temos a análise clínica e confirmação laboratorial. Na verdade,
Um diagnóstico sempre passa por essas duas etapas das doenças de um modo geral. Uma análise clínica prévia e uma confirmação laboratorial. A análise clínica já foi abordada. Tratamento. Bom, o tratamento do vitiligo, esses aqui não são todos, claro, né? O tratamento do vitiligo, ele atenta abordar o foco principal da causa da doença, né? Na verdade, não a causa, a consequência, na verdade, que é a perda da melanina. Então, a terapia consiste em ressintetizar melanina. Por exemplo, o corticosteroide tópico, um medicamento usado no caso daquelas lesões de progressão facial. A esse tipo de lesão, esse medicamento responde muito bem. A chamada pulva-terapia é uma terapia que usa alguns fármacos, alguns componentes benzênicos e outras estruturas químicas, mas mais relacionado com a fármaco, associado à exposição a raios ultravioletos tipo A, UVA. E apesar do que muitos pensam, esse tipo de terapia funciona muito bem para pessoas de pele escura. Então, acredito que, de um modo geral, isso seja um mito, mas isso, na verdade, funciona bem para pessoas de pele escura. A terapia combinada é a junção do corticosteroide tópico com a pulva-terapia. É uma forma combinada de tratamento, terapia cirúrgica. A terapia cirúrgica consiste no seguinte: deposição de melanócitos nos locais onde não há mais produção de melanina, nas máculas acrômicas já estáveis. Por que elas têm que ser estáveis? Se você ainda tem uma mácula acrômica crescente, isso ainda está associado àquele processo autoimune típico. Então, se você vai implantar células novas, ativas, neste local, é de se esperar que esse processo não funcione tanto, porque o seu organismo ainda está no severo estágio autoimunológico. Então, aquelas máculas acrômicas que já apresentam um padrão estável respondem muito bem a esse tipo de tratamento. Olá pessoal, tudo bom? Nós abordaremos agora a terceira doença da qual eu estou falando, anemia hemolítica autoimune. Bom, em termos de considerações gerais, observe o seguinte: a lise das hemácias por adesão de anticorpos na membrana. Ocorre a oxonização da membrana da hemácia e isso gera a hemólise da célula. Ela pode acontecer a quente e a frio. Essa denominação a quente e a frio segue o padrão do anticorpo. Se o anticorpo se associa à hemácia em temperatura mais baixa, em termos de por volta de 4 a 18 graus Celsius, é caracterizado o quadro de anemia hemolítica autoimune a frio. Quando ela se associa a temperatura mais elevada, 37 graus Celsius, isso caracteriza o quadro de anemia hemolítica autoimune a quente. E pode ser primária ou secundária, isso é, pode haver necessidade de uma doença de base, no caso da secundária, ou a própria anemia hemolítica pode ser uma doença de base, no caso da primária. As principais características imunológicas da doença. A anemia quente, ela é composta a resposta autoimune é pelo anticorpo IgG, e ela compõe 80% das respostas hemolíticas autoimunes. Ela é secundária, a anemia hemolítica autoimune quente é secundária em 25%, sendo que as doenças de base geralmente são lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide e outras doenças imunodeficientes. Ocorre hemólise através do sistema retículo endotelial, ou seja, as hemácias que estão dentro do vaso sanguíneo não serão rompidas pelos anticorpos, liberando o seu material no próprio vaso. Elas serão englobadas pelo sistema retículo endotelial, isso no caso da anemia a quente, e esse processo de extravasamento do material não vai acontecer, apenas no típico da anemia a frio, né? No caso, como eu estava comentando, da anemia hemolítica autoimune a frio, acontece a hemólise intravascular. A crioaglutinina IgM, ela, através do IgM, né, ela tem um alvo justamente os polissacarídeos que estão na membrana da hemácia. Não é como no caso do IgG, que elas buscam
o antígeno P, chamado antígeno P da superfície das hemácias. Existem essas duas classes de condição de anemia a frio. As manifestações clínicas típicas de uma anemia, né, são astenia, dispneia, palidez, icterícia e acrocianose. A astenia é a famosa fraqueza, a pessoa fica com fraqueza. Dispneia é dificuldade de respirar, o seu organismo não está sendo suprido de oxigênio de forma eficiente, você tem uma dificuldade de adquirir oxigênio, dificuldade respiratória. Palidez, devido justamente à diminuição do complexo formado pelo oxigênio e pela hemoglobina, que dá um tom mais avermelhado. Então, a ausência disso gera a palidez. Icterícia e a acrocianose. A acrocianose, ela é, na verdade, um arroxeamento ou um azulamento, digamos assim, das extremidades, como das mãos e dos pés, devido justamente a essa palidez. Só que no caso das extremidades, isso se torna mais evidente, esse tipo de palidez causada pela anemia. Diagnóstico clínico, pessoal, agora. Diagnóstico da anemia a quente. Ele segue os sintomas, essa parte a quente. Na forma mais branda não ocorrem sintomas. E também o diagnóstico com teste de Coombs, que compõe justamente a análise clínica. Esse teste de Coombs, como que ele funciona? Ele é dividido de forma direta e na forma indireta. O teste de Coombs direto, ele é a detecção dos anticorpos né, já aderidos na membrana da hemácia. Porém, o teste indireto, você não vai medir ele aderido à membrana da hemácia, mas sim ele circulante, ele livre no vaso sanguíneo. A anemia a frio já muda um pouquinho, né? O quadro típico da hemólise acontece quando há exposição ao frio. Então, quando você tem um paciente que ele teve uma exposição ao frio, de repente ele começa a ter sintomas típicos de hemólise, isso é característico da anemia hemolítica autoimune, a frio. E pode levar a hemoglobinúria e icterícia. O que é hemoglobinúria? É a eliminação de sangue na urina. Bom, em termos de diagnóstico laboratorial, você tem o hemograma com contagem de plaquetas, o teste de Coombs direto e a comprovação da hemólise através do aumento dos reticulócitos, da desidrogenase láctea, a diminuição da hepatoglobina, e uma redução, um leve aumento da bilirrubina. Tá? Esses são testes laboratoriais que ajudam a comprovar a anemia hemolítica autoimune, associadas, é claro, com o diagnóstico clínico. Já em relação ao tratamento, nós temos o seguinte: a anemia hemolítica autoimune, o tratamento desse tipo de anemia busca reduzir o que? A viabilidade dos anticorpos, porque são eles os agentes principais da resposta. Bom, o tratamento a frio, como que funciona? Ele é um tratamento bastante rudimentar, que se resume em manter o paciente aquecido, pois se a exposição ao frio desencadeia uma resposta de hemólise, então mantê-lo aquecido meio que impede isso de alguma forma. Por isso que ele é a frio e não a quente. Já no caso da anemia a quente, existem duas formas de se tratar. Através da mediação de ácido fólico para uma hemólise mínima e corticosteroide para moderados e graves. Bom, nós encerramos aqui a doença de anemia hemolítica autoimune, e a nossa próxima doença será nefropatia por IgA, encerrando agora as sessões de doenças autoimunes da minha parte. Olá pessoal, bom, aqui nós trataremos da última doença autoimune da minha parte, que é a nefropatia por IgA, né, um outro tipo de imunoglobulina, ou também chamada de doença de Berger, se escreve Berger, mas se lê Berger. Bom, considerações gerais. Bom, nas considerações gerais nós temos o seguinte: aqui na doença de Berger acontece um acúmulo de imunoglobulinas IgA nos glomérulos e também migração de células pró-inflamatórias para esse local, gerando glomerulonefrite, que é uma
inflamação no glomérulo, né? O glomérulo é uma unidade funcional, digamos assim, do rim. Em relação às principais características imunológicas, nós temos a deposição mesangial desses anticorpos. O que é deposição mesangial? Bom, primeiro precisamos entender a definição de células mesangiais. São células contráteis e fagocitárias também, localizadas no interior de vasos que são periféricos ali aos néfrons. Então, essas células produzem a chamada matriz mesangial, que é de fato importante, né? Aqui nessa abordagem. Essa matriz mesangial dá consistência ao rim e também um certo volume. Então, nessa doença, acontece deposição mesangial desses anticorpos. Os anticorpos IgA se depositam nessa matriz mesangial. Como consequência, acontece aumento da produção da matriz mesangial, uma resposta inflamatória mesmo, né? E está associada a uma infecção viral ou bacteriana. Como assim? O anticorpo IgA, ele é o principal anticorpo contra infecções das vias respiratória e digestória. Infecções como virais, bacterianas, etc., através dessas vias. Esse anticorpo, essa classe de imunoglobulina, é uma dos principais agentes desse tipo de resposta. Então, quando você adquire uma infecção viral ou bacteriana através dessas vias, geralmente há agravamento no caso dessa nefropatia. Por quê? Porque aumentam os níveis de IgA e esse IgA, como ocorre naturalmente o processo de deposição mesangial, em caso como seus níveis aumentam, essa deposição mesangial acaba sendo intensificada. Por isso intensificam-se também os sintomas da doença. Manifestações clínicas: hematúria micro e macroscópica. Hematúria, como nós já sabemos, é a eliminação de sangue através da urina. A microscópica, ela é imperceptível, realmente é só com uma análise mesmo de um exame de urina. E ela geralmente é descoberta ao acaso. Vai fazer um exame de urina de rotina e descobre que tem hematúria microscópica. Proteinúria, eliminação de proteína na urina, né, devido aos danos glomerulares. Isso gera a chamada urina espumosa, né? A consistência mais rica em proteína na urina gera a chamada urina espumosa. Pode haver hipertensão arterial e ganho de peso pelo acúmulo de líquido, não é isso? No corpo. Então, acontece o seguinte: como o rim é um responsável órgão na reabsorção de líquidos corporais, quando você tem uma nefropatia, essa reabsorção acaba sendo comprometida. Ou, de certa forma, você acaba retendo também mais líquido. E isso pode gerar uma pressão arterial e um ganho de peso devido à maior retenção de líquido no corpo. E o diagnóstico clínico, claro, suspeitar-se de uma hematúria em períodos de infecção. Então, se uma pessoa de repente adquire uma gripe ou infecção bacteriana no trato digestório, por exemplo, e esse caso, por exemplo, esse quadro gera uma hematúria, é de suspeitar de casos de nefropatia de IgA. Por quê? Teve uma infecção, aumentaram-se os níveis de IgA, aumentaram os níveis de IgA, como consequência vai aumentar também a deposição desse anticorpo na matriz mesangial. O resultado disso aumentam-se os sintomas, aliás, intensificam-se os sintomas dessa doença. E um deles, clássico, é a hematúria. Então, fica aí uma dica importante, na verdade, dessa doença, é a hematúria em períodos de infecção. Isso é bem importante. Diagnóstico laboratorial: biópsia renal, quando indispensável para a condução do tratamento. A biópsia renal, ela é a forma conclusiva dessa doença, de se diagnosticar a doença. Mas ela tem que ser feita apenas em uma situação indispensável ao tratamento. A dosagem de ureia e creatinina pode ser feita também com diagnóstico laboratorial. E o aumento desses níveis indica geralmente o quê? Disfunção renal, né? Tratamento no caso da nefropatia por IgA. A doença costuma ser de progressão lenta, mas deve-se também observar alguns fatores que determinam o prognóstico, né? Entre eles, o aumento de creatina apesar do tratamento,
A proteinúria, cerca de 1,5 grama por dia, isso é bem elevado, né? Na verdade, a proteinúria, de um modo geral, deve ser bem baixa, ou praticamente não deve acontecer. Hipertensão aumenta a chance da doença renal crônica. Então, uma pessoa que tem hipertensão, ela tem uma maior propensão a desenvolver doença renal. Já uma pessoa que tem, na mesma linha de raciocínio, na verdade, a pessoa que tem hipertensão e nefropatia por IgA, já isso está caracterizado um péssimo prognóstico da doença. E a biópsia renal também, revelando alto grau de fibrosamento, também é uma outra situação em que as condições já dos rins já evidenciam um estágio realmente complicado da doença. Todos esses fatores indicam que um mau prognóstico da doença. Isso influencia diretamente no tratamento. Ele tem que ser direcionado de acordo com esses fatores, na verdade. Então, você pode ter uma discreta hematúria, sem proteinúria, isso indica um quadro de ausência de tratamento, porque isso é algo bem leve, não tem muito mesmo o que se fazer nesse caso. Já um aumento da pressão arterial e leve proteinúria, já seguindo esses padrões, esses fatores, esse aumento da pressão arterial e leve proteinúria, nesse caso, são indicados medicamentos que cuidem dos rins e abaixem a pressão arterial. Existem medicamentos que, digamos assim, multifatoriais, que já fazem, atingem esse grau de cuidado. Eles cuidam dos rins com uma consequência de ser um remédio para abaixar a pressão arterial. É esse o caso de se usar esse tipo de medicamento. Já quando o prognóstico revela uma proteinúria grave e alta creatinina, aí já é o uso de imunossupressores. Por quê? Já é um estágio mais avançado da doença, em que faz-se necessária a intervenção no mecanismo imunológico. Isso geralmente é deixado de lado na verdade não, é menos explorado em casos iniciais. O sistema imune ele compõe um importante sistema do corpo humano de defesa. Porém, nesse caso aqui, funções fisiológicas do organismo estão sendo comprometidas. Daí faz-se necessário, portanto, a intervenção do sistema imunológico através de imunossupressores. Bom, pessoal, aqui eu encerro a minha parte de doenças e a minha parte com o blog. A minha contribuição foi essa e eu espero que vocês tenham gostado bastante.